Sejam bem-vindos, queridos amigos, a mais uma gravação do programa Palavras Cruzadas. Nós estamos numa nova temporada e a iniciarmos um novo ano, um ano civil e bem assim como um novo ano eclesiástico. Queremos estender cordiais boas-vindas a todos. Sabemos que a cada trimestre nós temos um tema específico a ser estudado, não apenas pela Igreja em Portugal, mas pela Igreja Mundial. E no trimestre passado de 2018, o último no caso, nós estivemos a estudar sobre a unidade em Cristo. Aprendemos muito, conhecemos experiências extraordinárias, coisas que marcaram a vida da Igreja no passado e que ainda hoje, passado muito tempo, nos ajudam a crescer e termos essa unidade em Cristo Jesus. Para este novo ano e o novo trimestre, de janeiro até março, nós estaremos a estudar o livro de Apocalipse. Apocalipse que para muitos é um mistério, mas ao longo das 13 semanas que aqui estivermos, vamos poder ver que, afinal, Apocalipse é um livro revelado, é uma revelação de Jesus, daquilo que ele fez no Velho Testamento e o que ele fez nos Evangelhos, para que nós tenhamos uma compreensão plena e suficientemente clara sobre o ministério de Cristo por nós nesta terra. Assim sendo, prezados amigos, nós estaremos a estudar as boas notícias de Patmos. É uma ilha onde o apóstolo João recebeu em visão a revelação sobre o livro de Apocalipse. E para a nossa lição número 1, nós estamos a estudar o tema, o Evangelho de Patmos. Vamos ver como é que este Evangelho conseguiu transformar a vida de João, a vida daqueles que viveram no tempo de João e como ele é suficientemente capaz, passado tantos anos, de transformar a minha e a sua vida. Você que está aí em casa, não perca esta oportunidade ímpar de podermos então aprender mais e melhor sobre este grande autor que é o apóstolo João. Assim sendo, logo na nossa introdução, nós vemos o texto de Apocalipse, capítulo 1, e no versículo 3, onde diz o seguinte: Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, pronuncia uma bênção sobre aqueles que lerem o livro de Apocalipse, no caso, e que obedecerem os seus ensinos. No entanto, são abençoados não só porque leem ou ouvem, mas também porque obedecem às palavras deste livro. Ou seja, há toda uma necessidade, queridos amigos, de nós como crentes cristãos, como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de não apenas lermos a palavra, mas também de a praticarmos. Porque, em regra, é o que muitas vezes nos tem faltado. Nós conhecemos muita coisa sobre a Bíblia, conhecemos muita coisa sobre a nossa doutrina, mas na prática, no praticar, é onde está a nossa maior dificuldade. E eu acredito que ao longo deste trimestre nós vamos poder dirimir algumas das maiores dificuldades que nós encontramos no cristianismo. Porque imaginem vocês como é que nós poderemos ter uma experiência mais pura, mais profunda e mais marcante com Cristo se realmente nós não praticarmos, não exercitarmos todo o conhecimento que nós temos sobre a palavra de Deus, meus amigos. É difícil. Nós precisamos de pôr em prática. Nós precisamos ser cristãos não só de palavra, mas sobretudo cristãos de ação, cristãos praticantes. E é isto que falta hoje para a Igreja de Deus, porque aqui ainda na introdução nós podemos ler que as palavras contidas no livro de Apocalipse,
apontam-nos a curta duração e a fragilidade da vida. A salvação em Jesus, a sua obra como nosso sumo sacerdote e Rei Celestial, e também o nosso chamado para proclamar o Evangelho. É verdade. Nós, como igreja, temos esta tremenda responsabilidade. O conhecimento que nós adquirimos da Palavra de Deus não serve apenas para ficar guardado ou escondido no nosso coração. O conhecimento não serve apenas para a igreja. Este conhecimento deve ser partilhado com outras pessoas. Umas que já ouviram a palavra, mas estão no vale da decisão. Outras que nunca ouviram e precisam de tomar uma decisão a favor do cristianismo. Aceitarem Cristo, aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tal como nós um dia aceitamos. E no fim diz que as profecias bíblicas, ainda na introdução, são como uma luz que brilha num lugar escuro. E o seu objetivo é providenciar orientação para a nossa vida hoje e esperança para o nosso futuro. Então, prezados amigos, nós vemos aqui que o livro de Apocalipse não é um mistério. Ao lermos as profecias contidas neste livro maravilhoso, nós precisamos de compreender que é um livro revelado, é um livro descodificado e que nós não precisamos de tremer nos bancos da igreja, ou você que está aí em casa nos ouvindo, ninguém precisa temer. O inimigo é que põe essas coisas na nossa cabeça, meus irmãos. Nós, ao lermos o livro de Apocalipse, precisamos de ficar seguros de que a nossa salvação em Cristo Jesus é uma realidade. Esta é que é a certeza que João transmitiu à igreja no seu tempo e transmite à igreja nos tempos atuais. Que em Cristo nós temos a certeza da nossa salvação. Que ao longo deste trimestre, que ao longo deste primeiro estudo, desta primeira lição, esta seja uma mensagem penetrante no nosso coração e na nossa vida. E lá no estudo de domingo, nós conseguimos também entender sobre o título do livro, a revelação, porque o livro de Apocalipse nós entendemos que é a revelação de Jesus à sua igreja, ao seu povo, aqueles que são escolhidos, aqueles que adoram, que comungam dentro de uma igreja. Nós que partilhamos essa bendita esperança da salvação. Então, prezados amigos, o título é a revelação de Jesus Cristo. E nós conseguimos ver também que a palavra revelação vem do termo grego apocalipsis, ou seja, apocalipse, que significa revelar ou desvendar. Ou seja, existia um mistério no livro de Daniel, que era um livro selado, mas o Apocalipse veio desvendar o mistério da profecia. E é isto que nós precisamos de compreender. Porque, na verdade, Jesus é a figura central do Apocalipse. E Jesus não é uma figura misteriosa. Jesus é uma figura amorosa, uma figura que revela amor pelas suas criaturas, compaixão, ternura pelos seus filhos. Então, nós não precisamos de temer ao estudar o livro de Apocalipse. Talvez alguns, ao se depararem com o título, o livro de Apocalipse, que estamos a estudar durante este trimestre, neste ano de 2019, muitos devem estar desencorajados, mas não. Eu encorajo os irmãos, os amigos, a estudarem este livro, a compreenderem as coisas ou os escritos contidos no livro de Apocalipse, porque só assim nós conseguiremos galgar os terrenos que Jesus deseja que nós pisemos. E nós também aqui, tal como já disse atrás, o livro de Apocalipse, essencialmente, ele começa onde os evangelhos terminam, com a ressurreição de Jesus
e a sua ascensão ao céu. E sem o Apocalipse e sem o livro de Hebreus, o nosso conhecimento do ministério sumo sacerdotal de Cristo no céu, em favor do seu povo, seria limitado. Então, nós vemos aqui uma simbiose, uma conexão, uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. E nós vemos aqui como é que o Evangelho que era pregado no Velho Testamento consegue ser encaixado no Novo. Ou seja, a palavra de Deus é poderosa, irmãos. A palavra de Deus, prezados amigos que estão em casa a nos ouvir, tem condições de harmonizar a vida das pessoas. Unicamente em Cristo nós conseguimos nos sentir seguros. Apesar de existirem vários personagens, termos passado por várias épocas da nossa igreja, mas a Bíblia é um livro que se complementa. E ao lermos ou estudarmos o livro de Apocalipse, nós conseguimos entender melhor tudo aquilo que foi dito ou predito pelos profetas no passado. Porque se complementam em Cristo, se complementam em Jesus, que é o princípio, o meio e o fim da nossa salvação. Porque nós vemos no livro do Apocalipse que o Messias prometido da profecia bíblica é o próprio Jesus. E esta revelação que João nos faz no livro de Apocalipse desvenda todo aquele mistério que andava em volta do nosso Salvador. E nós agora vamos estudar o propósito do livro de Apocalipse. Afinal, qual é o propósito que este livro tem para a nossa vida? Qual é o propósito que este livro tem para a minha vida, irmãos? Prezados amigos, será que este livro do Apocalipse tem algum propósito para a sua vida? Já pensou nisso? Alguma vez já leu o Apocalipse? Ficou com dúvidas? Não compreendeu? Então, eu espero que ao longo dos 3 meses, as suas dúvidas, as suas inquietações sejam respondidas, desapareçam pela revelação de Cristo na sua vida. Pelo estudo que faremos semana após semana, para que Jesus seja de facto a figura central do livro de Apocalipse. Então, aqui nós vemos que o propósito primário das profecias bíblicas é assegurar-nos de que traga o futuro o que trouxer, Deus está no controle. Que bênção, que certeza, meus irmãos. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós estamos seguros que Deus está no controle das coisas. E o Apocalipse faz precisamente isso. Assegura-nos de que Jesus Cristo está com o seu povo ao longo da história deste mundo e dos seus alarmantes eventos finais. Verdade, irmãos? Amigos que nos escuta, os eventos finais, muitas vezes descritos no livro do Apocalipse, nos fazem ficar inseguros. Ficamos pensativos de como é que é possível nós, como humanos, resistirmos no grande dia de Deus. Mas eu gostaria de assegurar-lhes neste estudo que só ficaremos seguros, só sentiremos que Deus está no controle de tudo, se entregarmos o nosso coração à palavra de Deus. Se decidirmos obedecer fielmente aquilo que Deus nos pede. Porque nós precisamos de compreender que, consequentemente, as profecias de Apocalipse têm 2 propósitos práticos: ensinar-nos como vivermos hoje e preparar-nos para o futuro. Com estas palavras, nós gostaríamos de fazer uma pequena pausa para termos então
um momento musical para animar ainda mais o nosso estudo da Palavra de Deus. Então, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa, Palavras Cruzadas. Hoje estamos a estudar as boas notícias de Patmos, uma ilha no mar Egeu, e o tema da lição primeira é o Evangelho de Patmos. Já vimos aqui várias facetas do livro do Apocalipse, ligando sempre com o Velho Testamento ao Novo. E na terça-feira nós falamos da linguagem simbólica de Apocalipse. Então, a linguagem simbólica de Apocalipse muitas vezes não é compreendida entre nós, cria-nos algumas dificuldades, mas como Apocalipse é um livro revelado, nós conseguimos entender que esta linguagem simbólica tem uma interpretação simples, uma interpretação clara, porque nós vemos aqui que a palavra notificou é a tradução do termo grego senaimon, que significa mostrar através de símbolos. E Deus é um Deus prático, e muitas vezes este nosso mesmo Deus também é um Deus didático. Ele utiliza as coisas práticas desta vida para poder ensinar-nos, então, as grandes lições na sua palavra. E nós vemos também que, guiado pelo Espírito Santo, João, o apóstolo, o discípulo amado, registrou fielmente essas apresentações simbólicas, tal como as tinha visto em visão. E nós também entendemos que, na sua maior parte, estas visões simbólicas
a linguagem em que as profecias de Apocalipse foram descritas não devem ser interpretadas literalmente. Ou seja, é linguagem profética e muitas vezes nós não precisamos, não devemos interpretar esses símbolos literalmente. Precisamos de ter atenção a isso, porque embora as cenas e os eventos preditos sejam reais, são geralmente expressos em linguagem simbólica. E temos de ser cuidadosos para não impormos ao texto um significado que seja fruto da imaginação humana ou os significados normais desses símbolos da nossa cultura. Em vez disso, devemos ir à Bíblia e aos símbolos encontrados nas suas páginas para compreendermos os símbolos presentes no livro do Apocalipse. E aqui nós gostaríamos também de realçar um texto do livro que estamos a estudar, que é o livro do Apocalipse. Por exemplo, vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, que nós precisamos de entender três questões. Primeiro, o livro do Apocalipse é uma revelação. É a revelação de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, o ministério que Cristo fez nesta terra, a forma como Jesus salva, guia e conduz os seus filhos. Este é o primeiro ponto. Segundo, é a inspiração. Ou seja, João, para escrever o livro de Apocalipse, recebeu uma inspiração. Ele foi inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. E se João foi inspirado, nós que lemos o livro do Apocalipse, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de iluminação. Porque é através da iluminação que o leitor consegue interpretar a linguagem simbólica do livro do Apocalipse. Porque, de outra forma, não teremos condições. Porque é a revelação de Jesus Cristo, é a inspiração do profeta, no caso João, e por fim a iluminação do leitor, que somos nós. E há um outro aspecto que eu gostaria de destacar, que essa mensagem Deus entrega a Jesus. Deus entrega a Jesus. Jesus entrega ao anjo. O anjo entrega a João. E João pega na mensagem, nesta revelação, entrega às igrejas. Já imaginaram se Deus pegasse na mensagem e entregasse diretamente à igreja? Não compreenderíamos. Não estaríamos aqui a ler e a perceber o livro de Apocalipse. Aí sim, seria um grande mistério para nós. Mas graças a Deus, temos um Deus omnisciente. E por isso, nós podemos ter a certeza que o livro do Apocalipse é uma revelação, é um livro descodificado. Avançando no nosso estudo sobre a divindade, nós gostaríamos aqui de decifrar ou de falar de duas palavras que também vemos muito nos escritos de Paulo, que são as palavras graça e paz. E aqui nós vemos que esta frase consiste na saudação grega, charis, que significa graça, e na saudação hebraica, shalom, que significa paz, bem-estar. Agora vem, como podemos ver, ou seja, como podemos ver estes textos, os doadores da graça e da paz são as três pessoas da divindade: Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Ou seja,
O termo, e nós em lições anteriores já estudamos muito sobre estes dois termos, graça e paz, e eu gostaria aqui de fazer uma chega sobre estes dois termos, porque são de capital importância para a nossa melhor compreensão da divindade de Cristo. Porque muitos pensam que Cristo foi apenas um homem que nasceu de Maria, e muitos não conseguem associar Cristo a um Deus, porque Jesus é um Deus, mas focalizando no termo graça e paz, eu gostaria de dizer que quando o apóstolo Paulo usava estas duas palavras para saudar os cristãos na sua época, era para que, ao dizer graça, charis, no grego, os gentios se sentiam incluídos na mensagem da salvação. E quando Paulo dissesse paz, shalom, os judeus também se sentiam abraçados. E é isso que a igreja precisa de entender. Graça e paz. Graça para os gentios e paz para os judeus. Porque, meus queridos amigos, se nós não entendermos o que é a graça, jamais teremos paz no nosso coração. Muitos cristãos hoje, muitos crentes cristãos hoje, vivem atemorizados porque aceitam a graça, mas ainda não entenderam a paz que Jesus coloca no nosso coração. Por isso, como cristãos desta última hora, precisamos de associar a nossa graça à paz, porque só terá paz quem aceitar os gentios. Só terá paz quem aceitar a graça de Cristo, porque a graça de Cristo é para os excluídos, a graça de Cristo é para todos. Por isso, o apóstolo João foi buscar um termo, ou foi buscar termos que Paulo já tinha utilizado, graça e paz. E na parte final do nosso estudo, nós temos o tema central de Apocalipse. Talvez você ali em casa pode estar a perguntar, qual é o tema central, afinal, do Apocalipse? Nós já sabemos que a figura principal do livro do Apocalipse é Jesus Cristo, porque é a revelação daquilo que Jesus fez, faz e fará por nós no futuro. E o tema central deste livro são as promessas de Cristo, a breve volta de Jesus a esta terra, porque é desta forma que nós precisamos de compreender este livro maravilhoso, este livro que alcança o meu e o seu coração. E no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, aponta para a vinda pessoal, visível e literal de Cristo em majestade e glória. Jesus trará libertação àqueles que o esperam. Também trará condenação àqueles que desprezaram a sua misericórdia e o seu amor. A certeza da vinda de Cristo é confirmada com as palavras sim, amém. Ou seja, ora vem, Senhor Jesus. Que este Cristo, que ao longo dos séculos as suas palavras têm enchido o coração de muitos fiéis, seja verdadeiramente recebido e acatado entre nós. Que a certeza da volta de Cristo preencha o nosso coração. Não queres tu, prezado amigo, prezada amiga, fazer parte desta grande festa? Já falta pouco. Jesus está às portas. Nós estamos cansados de vivermos neste mundo. Nós queremos é que este mundo termine para subirmos e vivermos um tempo de férias no céu. Vivermos 1000 anos com Cristo. É um período de férias, curto ou não,
mas serão 1000 anos ao lado de Cristo. A figura principal, a figura central do Apocalipse. E quando lá estivermos, vamos gozar de todos os benefícios prometidos na Santa Bíblia. E depois voltaremos a habitar esta terra, já não como nós a conhecemos hoje, mas pura, purificada, sem pecado, sem morte, sem ais. Queres tu fazer parte desta grande família? Venha ter conosco. Estamos aqui no Barreiro. Estamos aqui de braços abertos para recebermos todos aqueles que aceitarem o convite da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus possa preencher os anseios mais profundos da sua alma. Que seja para nós uma oração. Que tenham todos um ano de 2019 cheio de paz e preenchido e repletos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, o Senhor logo vem. Amém?